O texto de Malaquias precisa ser entendido dentro do contexto do relacionamento entre Deus e o seu povo. Isso já fica muito claro nos versículos 6 e verso número 7. O verso 6 diz assim: Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus apresenta a sua imutabilidade como a razão pela qual o seu relacionamento com o seu povo ainda continua. Porque Deus é imutável, o seu amor para com o seu povo não tem mudado. Diferentemente da atitude de Deus para com o seu povo, o verso de número 7 apresenta a inconstância do povo de Deus. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. O verso continua e apresenta a parte central, o objetivo do autor. O que é que Deus requer com essa exortação? Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outros. O objetivo de Deus é que o povo de fato se arrependa e o relacionamento seja então restaurado. Diante da exortação, o povo levanta um questionamento. Em que havemos de tornar, diz o povo. Você que já leu o livro do profeta Malaquias já deve ter percebido que esse estilo de pergunta aparece ao longo de todo o livro. Todas as vezes em que o povo é exortado a tomar uma postura de fidelidade, ele levanta um questionamento. E esses questionamentos revelam claramente a vida espiritual, como o povo estava se relacionando com o Senhor. Mesmo sendo exortados, mesmo vivendo em pecado, eles reagiam como se nada estivesse acontecendo ou se desconhecessem a verdadeira realidade. O verso número 8 apresenta então o pecado do povo. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Como aprendemos no nosso primeiro estudo, o dízimo no período da lei passou a ser algo compulsório. Qual era o entendimento básico? É de que tudo pertencia ao Senhor. Tanto Deus tinha concedido a vida ao trabalhador, quanto também as condições para que aquele trabalhador produzisse algo. Deus mandava chuva, Deus protegia a colheita, Deus abençoava a colheita. Dessa forma, o ato de dizimar não era algo voluntário, era algo obrigatório. O povo, segundo a lei, deveria devolver ao Senhor aquilo que Deus tinha lhe concedido. Portanto, quando Malaquias exorta o povo, dizendo que eles deveriam levar os dízimos e ofertas, ele está se referindo àqueles dízimos e às ofertas que eram obrigatórias, que a lei determinava, ou seja, não era facultativo, eles deveriam devolver aquilo que era do Senhor. O verso número 9 nos mostra a seriedade, a gravidade da coisa. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, ó nação toda. O povo, mesmo debaixo de maldição, não havia reconhecido o seu pecado, a sua atitude para com Deus e ainda assim continuava desenvolvendo as mesmas práticas. O verso de número 10, então, mostra de forma prática como o povo poderia se arrepender. De que maneira o arrependimento do povo seria percebido? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Já aprendemos que o objetivo dos dízimos era para que os levitas, sacerdotes, os músicos, os porteiros, aqueles que viviam do templo pudessem se manter e também para que o culto público fosse mantido da melhor forma possível. Verso de número 11, Deus então traz a consequência disso. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos.
A consequência disso é que Deus, de fato, abençoaria o povo. E o povo, então, começaria a prosperar. O verso 10, se nós voltarmos um pouquinho na parte B, nos traz uma declaração de Deus que é interpretada de forma muitas vezes errada e aplicada também de forma errada. Quando ele diz o seguinte: provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. O que Deus está fazendo é pedindo que o povo faça prova dele. E essa atitude de Deus para com o povo precisa ser entendida dentro da relação de Deus para com o seu povo, que foi estabelecida por meio do pacto. O que está acontecendo aqui é algo que acontece ao longo de todo o Antigo Testamento. Todas as vezes em que Deus exorta, ou na maioria das vezes em que Deus exorta o seu povo por meio dos profetas, a ter uma postura de obediência, Deus apresenta as consequências que virão por meio dessa obediência. E nós já vimos isso de forma clara no livro de Deuteronômio. Por meio de um comportamento que Deus deseja, o povo seria abençoado. Ou seja, haveria uma contrapartida da parte de Deus para abençoar a vida do povo. Da mesma forma, se o povo se mantivesse em desobediência, eles viveriam também debaixo de maldições. O que nós não podemos entender aqui é que nós devemos fazer prova de Deus em todas as áreas da nossa vida. Não é isso que o texto está nos ensinando. O que o texto está nos ensinando é que quando há arrependimento, quando há reconhecimento de pecado, Deus ele se volta para o seu povo e ele cumpre aquilo que a sua palavra determina. Ele perdoa os nossos pecados e ele assim nos abençoa com a bênção da comunhão. O verso de número 11 nos diz que a bênção de Deus seria vista por meio da produção. As janelas do céu seriam abertas, Deus impediria o devorador, as videiras produziriam. Isso seria uma evidência de que o relacionamento com o seu povo ia muito bem. O texto conclui no verso número 12, dizendo o seguinte: todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. O que o texto nos ensina sobre dízimo e ofertas é que a motivação para ofertar deve ser fruto de uma alta consideração pela honra de Deus. O ato de dizimar não diz respeito somente a administrar parte de nossa vida, administrar somente a nossa vida financeira. O ato de dizimar deve ser algo relacionado, motivado à maneira como eu entendo o meu relacionamento com o Senhor. Como eu entendo a pessoa de Deus deve nortear a maneira como eu administro a minha vida financeira e como eu dou os meus dízimos e as minhas ofertas. O dízimo precisa, então, ser entendido não como uma área separada da minha vida e do meu relacionamento com o Senhor, mas o dízimo precisa ser entendido como algo que diz respeito ao meu relacionamento com Deus. Dizimar precisa ser algo que expresse como eu me relaciono com o Senhor. Nós vimos isso no livro de Amós, de que não vale simplesmente apenas você dizimar e você viver uma vida na prática do pecado, achando que o ato de você dizimar vai compensar a vida que você, as suas práticas pecaminosas. E agora o texto de Malaquias nos mostra o inverso. Não podemos também viver uma vida à parte, nem mesmo uma vida de obediência ou piedade em outras áreas da nossa vida e administrarmos com infidelidade a nossa vida financeira. O que temos, o que possuímos, pertence ao nosso Senhor.